Boa, boa! Olha nós novamente, fortalecendo o bordão consciente aqui. Bom, eu tive um episódio anterior falando sobre um tema importante, que é o tema jurídico. E hoje, ô Sério, nós estamos novamente. Você falou, né, que nós tivemos janeiro e fevereiro o tema musical. Agora E é outra temporada. outra temporada. Bom, vamos lá. Você, empresário, sabe que uma demissão mal feita custa caro em tempo e dinheiro. E trabalhador já perdeu o direito por não entender o jogo? Com a NR1 chegando em maio de 2026, o risco psicossocial vira lei. Psicossocial, né? A palavra melhor. E quem não se preparar perde produtividade e processos. Hoje trago quem humaniza o jurídico. Doutora Maria Fernanda de Toledo, mestranda, professora, mãe e advogada do direito do trabalho para os dois lados da mesa. Esposa do doutor que esteve aqui com a gente, delegado Renato Pinheiro. Ela difunde esse tema que vai virar lei agora em maio. Doutor, já fiz uma baita abertura aqui, mas mais uma vez aqui eu te agradeço pelo convite aceito. Seja bem-vindo em nossa bancada. Bom dia, eu que agradeço pela oportunidade, né? É sempre um prazer poder participar, né, de momentos tão importantes como esse, e principalmente, pelo que você falou, a oportunidade de levar conhecimento, de humanizar um conceito tão importante, que é o direito do trabalho, né? Hoje em dia é difícil, de qual lado você esteja, como empregado, como empregador, e o conhecimento é cada vez mais importante. E o tema, pelo qual você falou, né, que tem, vamos dizer assim, assombrado, né, alguns empresários preocupados e questionando, né, a tão famosa NR1, norma regulamentadora mais antiga que nós temos, né, no direito do trabalho, que historicamente foi a primeira vez que se pensou, né, como você mesmo disse, em relacionar, né, em obrigar que o empregador, né, analise o seu ambiente de trabalho e elenque se há ou não riscos psicossociais. Ô, doutora, a doutora já está, eu vi que, ô Célio, que ela já está preparada para elevar a consciência da nossa audiência aqui. Deixa eu só fazer ô Célio, você me chamou aqui, o que você vai falar? Vai, pode Ô, comentar. Roberto, eu ia fazer uma introdução, ia perguntar para ela qual que é a diferença de PPRA para PGR. O PPRA, Já começou a olha, pergunta técnica aqui, o PPRA era o antigo instrumento que nós possuíamos, né, e que foi substituído pelo PGR, que é o Programa de Gerenciamento de Riscos, mais amplo e que toda empresa, né, é obrigada a disponibilizar, né, ou seja, relacionar todos os riscos que ela possua, desde riscos físicos, químicos, biológicos e agora os riscos psicossociais. O PPRA não considerava. Não, os riscos psicossociais não. Somente agora o PGR é que veio considerar os riscos psicossociais. Na verdade, a NR1 sofreu essa modificação através de uma portaria no ano de 2024. Né, vindo a elencar, né, é a primeira vez na história do direito do trabalho que os riscos psicossociais passam a ser obrigatórios dentro das empresas. E aí, o grande questionamento que existe para muitos empresários é o que são esses riscos psicossociais, né? O que seria isso dentro de uma empresa? E muitos até questionam, relacionando assim, mas isso não existe na minha empresa, eu não tenho esse tipo de problema. E esses riscos psicossociais vão desde um assédio moral velado, né? Mas o que seria esse assédio moral? Às vezes parece que não, mas muitas vezes você deixar o trabalhador de forma ociosa, ou você impor para ele tarefas que sejam superiores à sua formação, ao seu encargo, né? Infelizmente isso também, uma doença que tem crescido, né, de forma exponencial, a síndrome de burnout,
que é a sobrecarga, né, de trabalho, a sobrecarga emocional. Isso tem afastado vários trabalhadores. Ô, doutora, agora, aproveitando que a doutora já entrou nesse tema, por 15 anos eu trabalhei na área de telefonia. E a gente sabe que ali, tudo bem, as corporações vivem de resultados. Resultados esses que são, muitas das vezes, até meio que na ótica, é natural de quem está ali embaixo, do trabalhador, fala-se, é meio que desumano. E aí, do lado do empregador, mas ele não está entregando o suficiente. Bom, enfim, essa é eterna disputa aí, vai. Mas vamos lá. Com a tecnologia que veio hoje, esse famoso acesso ao WhatsApp, e famoso acesso a plataformas digitais, mecanismos tecnológicos, esse risco de excesso, que é o burnout que dá, né? Isso, excesso de trabalho, sobrecarga, Isso né? aí, a doutora acredita que a tecnologia está colocando, um exemplo, muito trabalhador fora do seu ambiente de trabalho, e aí, às vezes, acumula muito isso aí? Como que tem sido o desafio para equilibrar o equilíbrio disso aí, vai? Olha, eu sempre falo, e eu sou, assim, uma apaixonada pela tecnologia, né? Eu acho que a tecnologia, ela tem que ser usada para modernizar, para aperfeiçoar o ambiente de trabalho. Então, por exemplo, eu acho que hoje uma ferramenta que tem sido muito utilizada é a inteligência artificial. Sim. E eu não acho que a inteligência artificial ela veio substituir, tirar o lugar de ninguém. Pelo contrário, o bom profissional, aquele que souber utilizar a inteligência artificial ao seu favor, ele vai ter sempre o papel, o lugar dele, né? E assim, o que nós temos visto é a questão da automatização, mas essa automatização que veio, né, para os ambientes de trabalho, ela veio justamente para diminuir a sobrecarga, para que o trabalhador, né, fosse, vamos dizer assim, menos prejudicado, que os riscos, né, como nós falamos, os riscos físicos, né, os riscos ergonômicos do ambiente de trabalho pudessem ser moderados, facilitados, né? Então, assim, infelizmente, o que acontece é essa falta de interpretação correta de uma notícia, é o profissional que muitas vezes vai até o ambiente de trabalho e não sabe, vamos dizer assim, orientar de modo correto ao próprio empregador, que ele não vai substituir, ele não vai tirar um pai, uma mãe de família, mas ele vai oferecer melhores condições de trabalho para esse trabalhador, né? E a mesma coisa, eu vejo, por exemplo, nas redes sociais fazendo promessa que a inteligência artificial, ela vai substituir advogados, ela vai substituir técnicos e especialistas. De forma alguma. O ser humano sempre vai ser importante. Mas qual que é o segredo? É o ser humano dominar a inteligência artificial. Não ficar refém ali desse mecanismo. É porque, assim, muitos... A doutora falou que a questão da NR1, da atenção para essa parte psicossocial ali, e o assédio, infelizmente, é um tema que permeia por anos e agora está vindo à luz. Isso. E cargos de destaque em corporações, né? Eu trabalhei em algumas empresas assim, às vezes o cargo meio que para forçar alguém a entregar ou vice-versa, acaba indo para esse lado assédio. Como tem sido visto essa NR1 nesse holofote, nesse foco desse tema? Infelizmente, o assédio moral, né, ele é uma verdade em algumas empresas, né? Porém, é o que nós falamos. O assédio moral é um instituto que veio, assim, com ênfase para o direito do trabalho em meados de 2008, né? E, desde lá, os estudiosos, os doutrinadores e a própria jurisprudência entendem que para que ele seja, né, identificado, ele necessita de requisitos, né? Então, infelizmente, muitas vezes, ele é mal interpretado, seja pelo empregado, seja pelo empregador, que muitas vezes confunde, tá? É a questão de você receber vamos dizer assim, uma orientação mais enfática, né, que é necessária, e que o empregado recebe isso como um assédio moral, às vezes com um episódio único.
E um dos requisitos do assédio moral, por exemplo, são fatos reiterados. É a reincidência que adoece o trabalhador e que evidencia o assédio moral. E não um único episódio. E o trabalhador precisa entender que a CLT autoriza que o empregador cuide, zele, administre e oriente o ambiente de trabalho. Então, ou seja, você ser orientado, você ser advertido, você ter conhecimento sobre as suas obrigações e as metas diárias que você tem que cumprir, isso não é assédio moral. E a mesma coisa, o empregador, muitas vezes quando a gente chega para conversar isso com o empresário, ele fala, doutora, então eu não posso mais chamar a atenção? Pode, deve. Está previsto na lei, mas você precisa saber dosar isso. Você precisa saber chamar atenção. É o que eu falo, não é o tom de voz elevado que vai dar o resultado. Não é você saber, você gritar, não é pelo grito. E outra, todo mundo sabe que a gente desde criança não gosta de ser chamado atenção, não gosta de ser advertido. Criança não gosta de grito, imagina adulto. Então eu acho que assim, o que acontece realmente, infelizmente, é uma distorção. Né? As pessoas, às vezes, querendo que o trabalhador faça as coisas pelo grito e não sabendo conversar. Então, por exemplo, quando eu chego numa empresa e eles questionam sobre a questão do assédio moral, muitos acham assim, doutora, é só colocar uma caixinha ali na entrada da empresa e deixar eles fazerem? Não, é você treinar. Hoje eu falo que a gente vê isso nas empresas, que as grandes lideranças, elas vêm do chão de fábrica. São funcionários que entraram na empresa, que se destacaram e que hoje são gerentes, diretores. E é um orgulho, eu penso, para o empresário que isso aconteça. Mas qual que é o problema? Aquele empregado que entrou no chão de fábrica, a gente às vezes precisa saber que ele não tem formação para ser gestor. E que para eu gerir uma equipe, se eu não tenho esse dom, eu preciso ser humilde e buscar formação. Porque uma boa equipe, uma equipe que seja bem liderada, ela precisa ter um gestor enérgico, firme, mas humano. Eu falo que um dos segredos hoje, nesse mundo que nós vivemos, em 2026, né, que vai ser o ano da NR1, é a empatia. É você se colocar no lugar do outro, e você não deixar de ser enérgico, firme, cobrar, mas você saber como fazer isso. E eu penso assim, que isso é o grande segredo, é a pessoa ser dotada de inteligência emocional. Não adianta só ter conhecimento, se você não saber lidar com isso. Antes de eu passar para o Acélio, a doutora percebe que as pessoas estão um pouco mais impacientes, Sim. Seja em qual as esferas, devido... Essa impaciência gera todo esse atrito? Gera. Infelizmente gera. Porque assim, o mundo de hoje, nós somos cobrados. Desde criança nós fomos cobrados. São as notas nas escolas, é o vestibular, é o concurso, é o mercado de trabalho. Desde criança eu vejo, por exemplo, na educação dos meus filhos, nós sempre educamos eles falando que o mercado de trabalho é competitivo, que infelizmente só os melhores vão conseguir os lugares de destaque. Então isso, infelizmente, acaba levando a uma cobrança maior, né? E o que acontece? Muitas vezes é o erro nessa cobrança, na forma como você é cobrado pela sociedade. Isso aí impacta um pouco nesse tema do NR1 também? Sim, porque os riscos psicossociais dentro do ambiente de trabalho nada mais são do que o próprio empregador localizar, identificar qual é o papel da sua gestão, qual é a formação que você tem oportunizado para os seus gestores e qual é a formação que você tem dado para o seu trabalhador também, né? Então eu penso assim, que uma empresa que deseja se destacar e crescer, ela tem que pautar o seu desenvolvimento na boa formação do seu trabalhador e dos seus gestores. Gestores bem formados, que tenham conhecimento, que saibam, né, não só para ele, mas que saiba passar, delegar. Hoje, por exemplo, eu vejo que algumas pessoas, quando a gente conversa, elas são excelentes, por exemplo, excelentes repositores, excelentes operadores, excelentes assistentes, mas não sabem ser gerentes, não sabem ser diretores, não sabem ensinar
E isso dificulta demasiadamente o desenvolvimento da sua equipe, o desenvolvimento da empresa. E, por exemplo, né, hoje, algumas empresas questionam assim para a gente, né, enquanto advogada. Doutora, eu posso promover uma pessoa, né, para um cargo de gerente, por exemplo, fala uma questão prática. Tá. Mas e se ele não der certo? O que eu faço com esse trabalhador? Né? E mediante isso, eu digo, o direito, ele é dinâmico e ele precisa se desenvolver conforme ele tem as situações. Então, por exemplo, eu desenvolvi junto com essas empresas uma modalidade de um contrato de experiência para mudança de função. Então, nesse contrato, como temos o contrato de experiência, que pode ter a duração de até 3 meses, a gente faz isso com a nova função. Então, você vai explicar para o colaborador que ele vai ter essa oportunidade de, por 3 meses, verificar se ele tem condições de se adaptar, se ele tem o perfil que é a nova função. Isso. Como já vai ser exercido, né, essa nova função, ele vai ser remunerado por isso, porém ele sabe que ao final do período, se ele não atender às expectativas do empregador, vai ser oferecido para ele a oportunidade de voltar para o cargo anterior. Sem ele, né, no caso, perder o emprego. Porque muitas vezes a pessoa ela era promovida, e aí, infelizmente, não dava certo, e ocasionava o quê? A perda do emprego. E nessa modalidade, se ele não der certo, como muitas vezes acontece, a pessoa é um excelente analista, por exemplo, mas ele não é um bom gestor. Ele não sabe comandar, ele não sabe delegar e ele não sabe ensinar. Muito boa. A doutora está falando aqui, eu estou me vendo na época, exatamente, trabalhei nesse cargo de gestão, de liderar a equipe, e existia exatamente isso que a doutora falou. Eu tinha pessoa na parte parte administrativa que desempenhava a função muito com excelência, mas um pouco que se fazia o teste em outra área, para não exatamente perder o baita profissional que era naquela função, a gente fazia esse momento de alocar em forma de experiência ali, e ela estava ciente. E não perdia-se talentos, né? Sim. Falou sério, você viu que aqui tem muita informação consciente para nós. Fazendo um contraponto com o que a doutora falou. A empresa tem que ter o governo como sócio. Ele vai lá, cobra com a frieza. Sim. Os funcionários muitas vezes mandam na empresa, porque vai lá. Na sexta-feira você não pode chamar ninguém para vir no sábado, no domingo, porque você não acha ninguém. Isso. Eles têm a sauna, tem o futebol. Aí você tem que fazer um papel social, você tem que pagar. Quando ele tira as férias, você tem que pagar um valor excedente, porque começou a jogar um papel social para beneficiar as pessoas, não pela produtividade. As pessoas começam a ter, as empresas começam a ter uma responsabilidade. Aí a senhora estava falando assim, dele ter que desenvolver o lado emocional, né? Isso. O lado pessoal. É um desafio, em certos níveis de empresa, fazer empresa hoje, né? Sim. Veja bem, Océlio, esses dias agora, porque assim, o direito, eu digo que a gente não pode parar de estudar nem um minuto. E o bom profissional que deseja manter-se no mercado de trabalho, ele tem que estudar. E uma coisa assim, que desde o início dessas mudanças na NR1 me chamou a atenção, era, né, é fato histórico que os riscos psicossociais são a primeira vez de previsão. Mas qual que foi o motivo? O que levou o governo federal, o que levou, né, o Ministério do Trabalho e Emprego a incluir essa obrigatoriedade? Nada mais, nada menos do que o aumento gigantesco do número de afastamentos por doenças psiquiátricas, por doenças psicológicas, né? E eles alegam, Océlio, justamente isso que você falou, que essa sobrecarga de trabalho, que essa, vamos dizer assim, impedimento, né, do trabalhador de usufruir os seus momentos de lazer e de descanso, que teriam aumentado, né, o número de afastamentos por síndrome de burnout, por esgotamento mental, por esgotamento, né, de trabalho. E, infelizmente, é o que eu digo para você, a nossa Constituição, ela trabalha muito sobre isso, sobre a questão da função social da empresa, da função social que ela deve desempenhar.
né? Então, ou seja, hoje, como você mesmo disse, quando eu vou dar férias para um trabalhador, eu tenho que remunerá-lo com 1/3 a mais, porque esse recurso, esse valor, esse 1/3 a mais é que para ele possa exercer o seu lazer, seu direito de viajar, de descansar e após os 30 dias retornar para o seu posto de trabalho, para que ele possa, né, descansado, retomar e aguentar, vamos dizer assim, por mais um ano, né, as suas obrigações. Porém, o governo social, eu falo que assim, é muito complicado ser empresário, porque ao mesmo tempo que você precisa remunerar o seu trabalhador, cumprir todas as obrigações legais e fiscais, ele tem que ter o lucro, que é isso que movimenta a empresa, né? E, infelizmente, o que a gente muitas vezes verifica é que o empregado, ele acha que o papel dele é simplesmente cumprir as suas obrigações e acabou. Só que ele precisa compreender que se a empresa não tiver sucesso, que se ele não exercer com dedicação, com afinco, com precisão, né, as obrigações que ele foi contratado, ele não vai ter emprego. Ele não vai ter empresa. Então, infelizmente, enquanto a gente não conseguir mudar a cabeça do empregado e a cabeça do empregador, que eles têm que estar juntos para o sucesso, a gente vai continuar sendo um país de terceiro mundo. Do aspecto político. Também, eles estão discutindo aí a jornada 6 por 1. Assim, é muito bonito na teoria, né? Sim. E na prática, por um país que ainda está correndo atrás do desenvolvimento, que os países, eles deixam de industrializar quando eles chegam no nível que eles estão, assim, bem estruturados. O Brasil está desindustrializando e ainda é um país emergente. Ele não é um país tecnológico, a gente vende commodity. E, assim, olhando pelo aspecto trabalhista, como que a senhora vê isso? Olha, eu penso, às vezes as pessoas que ouvirem, né, eu falando isso, vão discordar, né, alguns sindicalistas, ou talvez, mas nós não temos condição ainda, nesse momento, de adotar uma jornada de trabalho diferente. E, infelizmente, eu penso que a adoção de uma jornada, né, diferenciada nesse momento, ela vai levar, infelizmente, ao aumento do número de desemprego. Porque nós não temos estrutura hoje, as empresas, como você mesmo disse, nós não temos estrutura para a adoção de uma escala 5x2, de uma escala, né, que diminua como eles querem. A gente está falando de uma escala de trabalho de países europeus. Exato. Que tem uma estrutura diferente. Eles são centenários. Sim, que tem uma estrutura e que... a gente pode falar, a renda per capita desses países é muito diferente. Hoje nós estamos falando de empresas que, infelizmente, elas demoram, né, como você mesmo disse, ser empresário hoje é difícil. Você faz um investimento gigantesco para você conseguir a rentabilidade após 3, 4, 5 anos. E ainda administrar uma crise a cada 4, 5 anos. Né? E lembrando que, independente de você ter lucro ou não, os direitos trabalhistas, eles têm que ser pagos. Perfeito. Porque se você não fizer o recolhimento do fundo de garantia, você está cometendo um crime. Se você não recolher o INSS, você está cometendo. Veja bem, quando eu comecei a advogar em 2008, nós tínhamos guias diferentes para você recolher o fundo de garantia e o INSS. Hoje, o que o governo fez para que o empregador não deixe de fazer os recolhimentos? Uma única guia. E outra, você é obrigado hoje a subir todas as informações do seu empregado no E-Social, que é uma plataforma que foi implantada para que o governo saiba, na hora, como é a vida do seu empregado, quanto que ele ganha, quanto que ele recebe, quais são os benefícios que você... né, tá oportunizando, e naquele momento ele fica sabendo de tudo, quando ele tá de férias, quando ele não, né, quando ele vai ter direito a uma promoção ou não. Então, ou seja, o governo, como você mesmo diz, ele infelizmente, ele passa as obrigações sociais que ele deveria cumprir para o empresário. Essas estatísticas que nós estamos vivendo um pleno emprego, ela é fidedigna? Olha, a gente tem que pensar que todas essas estatísticas, elas foram buscadas, né, e foram evidenciadas pelos institutos. Então, assim,
quando a gente vê, né, esses grandes institutos de pesquisa, a gente pensa que eles estão indo. Mas, assim, o que eu vejo hoje mesmo é que, infelizmente, para o pai de família, para a mãe de família, poder sobreviver, dar uma condição digna para os seus filhos e para ele mesmo, buscar a sua formação, o seu crescimento, buscar os bens materiais, que todo mundo trabalha para isso. E, infelizmente, o que a gente ainda vê hoje é que se ele tiver só um emprego, ele não vai conquistar. Sim. Porque, infelizmente, é um ciclo vicioso que a gente diz. É o empresário que não atende, não tem o lucro que ele desejava e, com isso, ele não consegue, vamos dizer assim, remunerar melhor o seu empregado. E como você disse, Océlio, uma coisa assim que eu digo, né, é que, infelizmente, o Brasil, ele é recordista no imposto. Então, por exemplo, hoje o empregador, se ele contrata, muitas vezes ele contrata um empregado, ele propõe para ele, olha, eu vou pagar para você R$2.000, certo? Só que esse empregado não vai receber 2.000, não vai sair líquido para ele 2.000, e nem tão pouco para o empregador vai ser só os 2.000. Perfeito. É o que a gente fala. Infelizmente, esse empregado, ele custa uns 3.500, 4.000 para o empregador. Então, olha para você ver como que é injusto. Tem os poderia- desequilíbrios, né? Tem o desequilíbrio. Então, assim, o nosso país, uma das coisas que ele realmente precisava era compreender isso. Sim. Que se eu estou socializando, obrigando a empresa a cumprir a Isso, função que era sim. minha, eu teria que auxiliar a empresa. Sim. E a gente não vê. Sim. Bom, muita informação aqui. Muito. Doutora, a doutora bem citou aqui que NR1 é uma norma Regulamentadora regulamentadora é a mais antiga. antiga. é a mais antiga Ou que seja, a gente tem. já era para se ter dado a devida atenção muito tempo Isso. e hoje está tornando, né, em 2026 é o ponto principal, é o limite para a empresa colocar aí de fato na prática aquilo que há anos devia se ter. Isso. O que hoje o empresário ou o dono de negócio precisa estar atento? Que a partir de... É maio, né? A partir do dia 26 de maio, né? Isso. Ou seja, Depois de 20, isso. dessa data, qual que é o ponto de alerta, o ponto de atenção, que se ocorreu algo fora desse alerta, a pessoa ficar muito, né, Isso. desatenta a isso, possa sofrer ou não, enfim. Qual que é esse momento? A partir do dia 26 de maio, as empresas podem ser fiscalizadas, né? E aí, qual que é o primeiro ponto? Como o Célio até comentou. Quando o auditor fiscal ou o próprio Ministério Público do Trabalho chegar à empresa, a primeira coisa que ele vai pedir é o PGR, o Programa de Gerenciamento de Riscos. Porque esse programa, ele vai ter que contemplar todas as funções da empresa, né? A descrição dos cargos e os riscos que cada função vai estar, né? Vamos dizer assim, pode estar, né? É possível, né? Quais são os riscos que o trabalhador pode sofrer. E nesse caso, como nós não tínhamos, é obrigatório ter o risco psicossocial. Tinha o PPRA. Isso, tinha o programa, né, o PPRA era um programa que previa também, só que ele não contemplava, Océlio, os riscos psicossociais, né, então esse programa, né, que na verdade nós tínhamos, ele, né, na verdade a função dele seria realmente os riscos que a gente já estava acostumado, né, vamos dizer, os riscos físicos, biológicos, químicos, ergonômicos, e agora ele tem que contemplar. Então, a gente diz que o PGR, ele é um programa mais amplo, que ele tem que contemplar toda, vamos dizer assim, toda a organização empresarial, contemplando todos os trabalhadores e todos os riscos que ele pode vir a sofrer. Isso é como se fosse um mapa. Isso. É um mapa. É o mapa. A pessoa vai entrar dentro da empresa, dentro da seja empresa, esse fiscal ou quem for lá observar, e ele vai olhar, cadê esse PGR? É como se fosse esse mapa. E nesse mapa tem que estar nesse contemplado, mapa que tem que contemplar todas as funções e todos os riscos que aquela função dentro da empresa pode vir a sofrer. E não basta só isso. Não basta eu elencar, aí eu preciso, neste programa, evidenciar quais são os trabalhos que eu, empregador, vou desenvolver para proteger o meu
trabalhador. Então, nesse caso, veja bem, se é um risco químico, se é um risco físico, ergonômico, eu vou ter que ter o quê? Os equipamentos de Consegue proteção. medir, né? Isso, eu vou Você ter os mede, equipamentos. você se protege. E aí, os riscos psicossociais que forem evidenciados, como que eu comprovo? Essa é a pergunta que o empregador nos faz. São através dos treinamentos. Então, por exemplo, uma empresa séria, não basta ela procurar um engenheiro de segurança ou médico do trabalho e simplesmente fazer esse programa. Não vai ser suficiente só o PGR. Para os riscos psicossociais, eu vou ter que adotar medidas onde o advogado é importante. Por quê? Você vai precisar, dentro dessa empresa, criar um código de ética e de conduta, um regimento interno. Você vai precisar fazer os treinamentos de assédio moral, assédio sexual, e você tem que comprovar. Eu falo que hoje, o trabalho do advogado, tá? Trabalhista, ele precisa ser preventivo. Então, não adianta e não vai ser possível que quando o auditor chegue na empresa, você corra fazer, porque você vai precisar comprovar para esse auditor, para esse profissional que você já fez, que você treinou, que você não só evidenciou os riscos, mas que você está trabalhando para que o seu empregado não adoeça, para que você treine os seus gestores e que você treine também os seus empregados quanto ao ambiente de trabalho deles, porque, por exemplo, quando eu comentei para vocês que eu comecei a advogar, qual que era o assédio moral famoso? Era o assédio entre o chefe e o seu subordinado. E hoje nós vemos que existe, como a gente fala, o assédio moral horizontal entre o trabalhador e os seus colegas de trabalho, que infelizmente são uma realidade, que é quando você exclui aquele trabalhador, quando você, infelizmente, o próprio ambiente de trabalho não gosta daquela pessoa por algum defeito, por alguma condição, e existe o assédio moral inverso, que é quando os empregados se unem e atacam o seu gestor. Então, ou seja, se eu identifico que isso pode acontecer na minha empresa, não basta eu ter o PGR. O PGR vai cobrar de você que você evidencie quais são os treinamentos, quais são as técnicas que você vai desenvolver dentro da sua empresa para que isso não aconteça. E a parte horizontal que a doutora fala, Sim. Às vezes tem um cliente que às vezes chega lá e faz alguma coisa com os funcionários, implica também? Também. Vai implicar também? Também. Por exemplo, a gente sabe que existem, né, alguns comércios, atividades e empresas em que os empregados, eles têm contato direto com o cliente. Né? Na verdade, são eles que têm. Sim. E, nesse caso, a gente precisa desenvolver, né, no caso, como a gente chama, políticas de prevenção desse tipo de situações, né? E quando elas ocorrerem e for evidenciado esse excesso por parte, né, do cliente, que ele também seja, né, vamos dizer assim, advertido, que ele seja orientado sobre as políticas. Olha, uma coisa que eu acho muito bacana, não sei se vocês já repararam, quando vocês vão em repartições públicas, vocês não verificam que existe aquela plaquinha sobre a questão do desacato, que é crime, né? Então, a gente diz que, na verdade, essa prática que já existia no serviço público, ela passa também a poder existir dentro da empresa. Não como, né, porque realmente você desacatar o seu trabalhador, né? Mas, ou seja, que você trabalhe junto com os seus clientes, que, infelizmente, eles precisam saber tratar os seus funcionários e que você passe a exigir esse tratamento adequado também. Ô, doutora, e a parte... porque tá entrando muito nas entranhas, assim... Tem que estar muito evidente... esse PGR é um programa... de gerenciamento, né? Que vai dar um de mapa. riscos, isso. E tem toda uma logística a ser praticada, que a doutora bem está explicando. E no caso, eu trabalhei em telefonia, essas grandes empresas têm muitas normas internas, regimentos internos, que às vezes tem muitos dali de dentro que compartilha, o famoso, não é compartilha, acha que pode, enfim, é o compliance. Isso. Como que funciona essa parte? Porque hoje tem muitos achando que porque eu tô lá, eu tenho, vamos difundir ou não, enfim... Tá uma salada, vai. Sim. Como que seria
esse ponto que às vezes muitos não dão devida atenção? Então, o compliance, né, eu falo que, assim, é uma palavra bonita, é uma palavra, né, que ajudou, vamos dizer assim, a vender muitos livros, né? Eu mesmo fiz uma pós-graduação sobre compliance, direito digital, na época da pandemia, aproveitei a pandemia para estudar, né? E achava que o compliance era, vamos dizer assim, nossa, é algo novo. Não, o compliance nada mais é do que você cumprir a legislação. As boas práticas. As boas práticas, algo que desde que o mundo é mundo e que desde que você pensa, vou ser empresário, vou criar uma empresa, você precisa ter isso inerente, que você vai ter que saber que para que a empresa tenha sucesso, que você alcance os objetivos, ela precisa cumprir a legislação. O compliance nada mais é do que o seu, né, no caso, o empregador, ser obrigado a conhecer e cumprir, estar em conformidade com a legislação. E se porventura ele não conseguir cumprir, ele já tem a ciência dos riscos e dos problemas que ele vai enfrentar. Então, quando você fala do compliance para a empresa, é que a empresa haja conforme a legislação, que ela respeite a legislação. Então, por exemplo, hoje, quando você vai contratar com o poder público, quando você vai contratar com o serviço público, muitas prefeituras, muitos estados estão exigindo que você comprove que você tem uma prática de compliance. Mas por que isso? Por conta da responsabilidade subsidiária que existe. Porque se aquele empregado ingressar com uma ação na Justiça do Trabalho, o poder público vai ser colocado no polo passivo. E o que ele espera da empresa? Que a empresa tenha condições de se defender, que a empresa faça a tarefa de casa. Eu falo para muitos empresários que contratar o serviço preventivo não é sucesso de 100% você não ter uma ação trabalhista. Não é isso. Mas é o sucesso de você ter uma ação julgada improcedente. É você ter o sucesso de você chegar na presença do juiz e falar, excelência, o meu cliente cumpre a legislação. É a famosa frase, né, no jargão do futebol, a regra é clara. A regra é então, clara. Sabendo a regra, isso. Sabendo a regra do jogo ali, não tem muito questionar. Dentro do tribunal, segredo. Essa palavrinha mágica aí, improcedente. A improcedência. Pronto. Como você mesmo disse, eu advogo, e não é proibido você advogar para trabalhadores e para os empregadores. Não tem esse impedimento, né? Porém, eu falo para vocês, é desafiador você advogar para a empresa. Porque qual que é o princípio que rege o direito do trabalho? O princípio da proteção integral ao trabalhador, né? Esse é o nosso princípio. Porém, a empresa que deseja ter sucesso, ela não pode esquecer que ela precisa cumprir as regras, né, que estão previstas na CLT, nas normas regulamentadoras, e para que, infelizmente, se ela vir a sofrer um auto de infração, se ela vir a sofrer uma ação trabalhista, ela tenha documentos e ela tenha condições de se defender. Que ela chegue, né, na Justiça do Trabalho e fale, excelência, eu tenho convenção coletiva, eu tenho acordo coletivo, eu pago para o meu empregado todos os direitos que estão garantidos, e eu tenho documentos, eu tenho prova testemunhal, eu celebro com ele banco de horas, eu tenho uma política de trabalho, eu tenho regimento interno, eu tenho código de conduta, eu tenho treinamentos. Eu falo para vocês que hoje, para mim, é muito gratificante poder dizer que, como advogada de algumas empresas, eu já tive ações que foram julgadas integralmente improcedente. O trabalhador, literalmente, não levou R$1. R$1. Mas por quê? Porque nós fizemos a lição de casa. A empresa tinha condições. E assim, quando a gente entra para uma audiência, é dever. É um princípio que rege o direito do trabalho, a tentativa de conciliação no início e ao final da audiência. E é muito gostoso quando você é advogado, você pode dizer para o juiz, excelência, nós não temos proposta de acordo. Mas por quê, doutora? Porque nós temos documentos, porque nós temos elementos e o nosso ônus da prova vai ser exercido fielmente. Doutora,
Eu não sei o índice de empresas que está coberto por todo esse aparato de legalidade. Agora, na minha opinião, a senhora pode concordar ou não. Certo. Essa PGR, nós já somos campeão mundial de causa trabalhista. Essa PGR vai aumentar. Eu estou fazendo uma afirmação, a senhora vai... Olha, eu penso de forma diferente, Sim. Célio, porque assim, o PGR, né, o Programa de Gerenciamento de Riscos, ele deve ser feito justamente para que a empresa gerencie o seu ambiente de trabalho. E que a partir do momento que ela tenha um conhecimento prévio e amplo dos riscos que os seus trabalhadores podem vir a sofrer, e após identificar esses riscos, oferecer um meio de trabalho seguro, oferecer os equipamentos de proteção, o risco dela adoecer o trabalhador vai ser muito menor. Mas e a consciência dessas pessoas, assim? Porque se nós somos recordistas de acidente, de trabalho. De causa trabalhista, né? É porque as pessoas, assim, muitos motivos que às vezes é improcedente viram a causa trabalhista, né? Então, porque geralmente, o que acontece, né? Eu lembro que logo no início da nossa conversa, do nosso bate-papo, vocês comentaram sobre a questão de que uma demissão mal feita pode provocar uma ação trabalhista. E na maioria das vezes é isso. É a insatisfação do trabalhador que leva ele a procurar o advogado trabalhista e ingressar com a ação. E muitas vezes, o trabalhador, ele, no momento, né, na hora que ele conversa com o advogado, ele muitas vezes deixa de dizer, deixa de informar algumas condições dentro do ambiente de trabalho, né? E muitas vezes é essa situação que leva pela improcedência, porque ele deixa de comentar sobre treinamentos que ele teve, equipamentos de proteção que ele recebeu, né? Obrigações que a empresa cumpriu e que, às vezes, o advogado que o atende não questiona ou não tem conhecimento disso, e quando é levado a juízo, a empresa ela tem o direito de oferecer a contestação e juntar os documentos que vão dizer por que aquele trabalhador não tem direito. Qual vai ser a carga horária desses treinamentos, digamos, anual que... Então, olha, os treinamentos, Célio, eles têm que ocorrer de forma anual. Então, por exemplo, não dá para dizer, né, vamos dizer assim, para você, generalizando, porque cada tipo de risco e cada exposição do trabalhador é uma outra NR que nós temos, que exige da empresa o treinamento. Por exemplo, espaço de confinamento, trabalho em altura, né? Então, para cada situação, o empresário, ele tem que disponibilizar os treinamentos. E é necessário que esses treinamentos, eles sejam, né, renovados anualmente. Então, por exemplo, o treinamento que for feito esse ano com relação ao assédio moral e o assédio sexual, com relação a questões, né, dos riscos psicossociais, eles vão ter que ser renovados a cada ano. Por quê? Porque as situações vão sendo modificadas, né? O ambiente de trabalho vai sofrer modificações também pelas entradas e saídas de trabalhadores. Então, não adianta falar, eu vou fazer o PGR, acabou, pronto, acabou. Não. Conforme for mudando o ambiente de trabalho e as condições, ele vai ter que ser renovado. E ele vai ter que ser, é isso que é a exigência. Aí fica aquele questionamento, é só para a gente gastar? Mas pensa comigo, se você mudar o ambiente de trabalho, você não concorda que para a sua segurança, que para evitar o aumento do número de acidentes de trabalho, é necessário que o seu programa acompanhe a transformação da empresa? O empresário que é consciente e que ele deseja que ele não sofra com as ações trabalhistas, com os autos de infrações, a primeira coisa que ele deveria ter é, vou arrumar o meu programa. Calma aí, eu não quero o meu trabalhador doente. E o elemento que é considerado é o quanto que isso daí custa para o governo através dessas consequências. Então, porque é o que eu falo para você. Outro dia, discutindo com a minha filha,
Minha filha cursa medicina e eu achei muito bacana, porque na faculdade eles estavam tratando sobre a NR1. E ela perguntou, ela falou assim, nossa mamãe, mas por que risco psicossocial, né? Da onde que eles tiraram isso? E eu mostrei para ela, com base em estatística, que o governo federal, ele analisou desde 2021, 2022, o aumento do número das doenças psicossociais, das doenças psiquiátricas, né? Então a gente fala o famoso, infelizmente, CDF, que ninguém quer. Depressão, síndrome do pânico, transtorno de bipolaridade, assim sucessivamente. E o próprio governo federal, através do INSS, que é para onde o trabalhador vai se o afastamento dele for superior a 15 dias, que essas doenças, passando pela perícia, o médico perito do INSS identificava que a causa desse adoecimento era o ambiente de trabalho. Que infelizmente era fruto de uma cobrança excessiva, de uma falta de proteção para o trabalhador, de discórdias que existia dentro do ambiente de trabalho. E o que a gente muitas vezes vê é que não é só do trabalho a causa. E aí, aquele trabalhador que já está sofrendo no ambiente de trabalho, geralmente ele vem de problemas familiares, problemas de relacionamento com o esposo, Sim. com filhos, com pais, com vizinhos, e aquilo, infelizmente, vai virando uma bola de neve. Então, assim, o que aconteceu com o governo? Ele identificou isso, e como você mesmo disse, diante da função social da empresa, eu não vou ficar com isso para mim, eu Sim. vou distribuir, eu vou devolver para a empresa a responsabilidade que é dela. E aí foi nisso que surge. Então, ou seja, a empresa hoje, ela precisa identificar, não só identificar, mas ela vai ter que trabalhar de forma preventiva. Ela vai ter que treinar para evitar, né, capacitar para evitar esse adoecimento e o afastamento. Sim. Doutora, já vamos deixar pré-marcado um próximo aqui. Vamos, olha, obrigada. Como diz a conversa, a resenha é boa, né? Qual que é o maior sim pós-negativa no INSS ou na parte do trabalho que a doutora teve? Teve uma causa que a senhora foi negada e depois foi revertida. Olha, eu tive uma situação muito triste, porque assim, vou ser bem sincera para você, a gente não fica feliz quando acontece um acidente de trabalho, né? E nem tão pouco quando você precisa ingressar, porque é isso que você mesmo disse. Quando tem uma ação que o trabalhador adoece ou sofre um acidente de trabalho, nem para o empresário e nem para o empregador é bacana, porque o dinheiro não vai ressarcir integralmente aquela dor, aquela doença, aquilo. Então, assim, eu já tive situações que, infelizmente, pela empresa, né, a gente fez a defesa, foi julgado improcedente, nós sabíamos que a doença que acometia aquele trabalhador, ela tinha cunho, né, vamos dizer assim, extra, né, vou dar um exemplo clássico, às vezes o próprio trabalhador que adora jogar uma bolinha, né, de futebol, acaba lesionando o seu joelho, e ele alega que aquilo foi um acidente de trabalho, às vezes um escorregão que ele deu. E aí a gente precisa, muitas vezes, da perícia médica para identificar que aquela causa, ela não tem um cunho 100% ocupacional, que aquilo ali foi, infelizmente, o que ele faz, como o Célio falou, no sábado, no domingo, né? Então, assim, eu já tive situações que, às vezes, o juiz de primeiro grau julgou procedente, e no tribunal a gente conseguiu reverter, mostrar para os desembargadores, que são 3, né, que a empresa cumpriu as atribuições dela, treinou, ofereceu equipamento de proteção, meio ambiente de trabalho seguro, e aquele adoecimento que o empregado entendia que era da empresa, foram as atividades extra dele que causaram, né? E também, a gente já teve situações que, infelizmente, o juiz de primeiro grau não identificou e o tribunal reformou, majorando o valor da indenização, responsabilizando a empresa por aquele dano, por aquela situação que ela indevidamente, né, impôs ao trabalhador, né? Então, assim, hoje a gente verifica que a Justiça do Trabalho, ela está muito, muito mesmo preocupada com a prova.
Então, o que eu falo, tanto quando eu atendo trabalhador, quando eu atendo empresa, é que não existe o já ganhou. Porque eu falo que muitas vezes, assim, eu sou realista, eu sou objetiva, eu não faço promessa. Porque no direito não existe isso. Se você não provar o seu direito, e se você não provar que realmente você não sonegou, você não burlou nenhum direito do trabalhador, efetivamente levar essa prova para que o juiz e os tribunais analisem, não existe o já ganhou. Então, hoje a gente vê que precisa ser exercido o ônus da prova. Que bacana. E o lema humanizado, de onde veio? Essa humanização, eu vejo que essa necessidade de você humanizar o direito é que as pessoas entendam, né? Que eu preciso me colocar no lugar do outro, eu preciso entender, né? Então, por exemplo, eu falo, gente, que é muito importante, o empregado, quando ele está na posição dele de empregado, ele também precisa se colocar na posição do empregador. Olha quantas responsabilidades o empregador possui, né, que nós elencamos em toda essa nossa conversa. E a mesma coisa, o empresário, na maioria das vezes, um dia ele já foi empregado. Então, quando ele vê essa cobrança, essa exigência de direitos, de equipamentos de proteção, de treinamentos, ele também precisa entender que isso vai trazer um resultado positivo para ele. Então, essa questão de humanização é uma corrente que eu vejo assim, uma necessidade que existe hoje nesse mundo moderno. De ter essa empatia, de ter esse olhar, vamos dizer assim, que as pessoas, para que elas possam se desenvolver, o ambiente tem que favorecer. É para fazer jus a essa NR. Isso. Né? Porque é o conjunto de atenção. Isso. Eu vejo assim, né, que no passado muitos funcionários, empregados, tinham essas indagações. Mas a empresa também não treina. Agora que está se tendo, então tem que dar a devida atenção, porque a regra é clara. A regra é clara. Você é trabalhador, você é empregador, entenda, agora a regra é clara. Sim. NR1 vai ser evidência total agora a partir de maio, e com certeza... As fiscalizações vão vir. Tem a doutora aqui que entende exatamente quais são as cautelas, os pontos de atenção e meios e caminhos para facilitar a tua vida, seja do empregador ou do empregado. E com certeza essa conversa, igual a doutora falou, não tem que ter essa disputa, eu acho que a união, a célebre frase, né? A união faz a força. E num país que a gente está tão carga tributária, como foi falado aqui, pesada, são muitos reveses da vida aí, unir a força para sobressair, eu acho que é o caminho, né? Com certeza. Indo para o fechamento, para o empresário ou para o trabalhador, o primeiro passo pós-NR1, qual que seria? O primeiro passo, né, é como a gente comentou, para o empregador é procurar deixar o seu programa de gerenciamento de riscos 100%. E após a identificação dos riscos, não titubear. Treinar os seus trabalhadores. E não é só treinar, é treinar e se documentar. Porque em uma fiscalização, né, no ambiente de trabalho, é necessário que você comprove. Não basta eu ter o programa caro, melhor do mundo, se eu não desenvolvê-lo. E o trabalhador, ele precisa se conscientizar que ele deve participar do treinamento. Ele deve se doar, ele deve aproveitar esses momentos de formação, né? E não verificar, infelizmente, como a gente vê, vou ter que ir lá, perder meu tempo, ficar ouvindo baboseira? Não, mas ele aproveitar esses momentos de formação para que ele tenha um ambiente de trabalho favorável. Eu falo, gente, eu sempre comento isso, que a gente passa mais tempo no nosso ambiente de trabalho do que na nossa casa e com a nossa família. Gastamos as nossas melhores energias. As nossas melhores energias. Eu, por exemplo, hoje no meu dia a dia, eu fico muito mais tempo no escritório do que com meu esposo, com os meus filhos, com os meus pais. Então, o ambiente que eu vou ficar precisa ser um ambiente sadio e que não me adoeça, né? Então, o trabalhador, não adianta o governo federal impor a obrigatoriedade de cumprimento da NR1 se o empregado também não se disponibilizar a aceitar a participar desses treinamentos e aceitar as medidas que vão ter que ser colocadas em prática.
Então, como você mesmo colocou, é uma junção que deve acontecer para o sucesso. Não vai adiantar. E também não é esse o objetivo do governo federal com a NR1, se não existir esse trabalho coletivo. Com certeza, considere. Roberto, finalmente, Célio. Conversa muito temporal, né? Muito pertinente. Ficou muito sério aqui, mas doutora, viver é muito perigoso, né? Viver é perigoso. Viver é difícil. Mas é prazeroso. Vamos prazeroso. chegar. Eu acho que toda essa estratégia é para chegar até os 100 anos, né? Olha, a gente estava comentando, né, sobre a questão da NR1 e a expectativa de vida do brasileiro aumentou. Sim. Hoje é em torno de 80 anos, né? Então, para que a gente consiga chegar até os 80 anos de forma sadia, é preciso desfrutar, então, desses benefícios que estão sendo impostos. Já que eu tenho que ter um ambiente de trabalho mais saudável, eu preciso para poder que eu consiga chegar aos meus 80 anos. Sim. Beleza? Não, já foi dado. Não, beleza. Ô, doutora, por ser o primeiro podcast da doutora, como que foi? Eu gostei muito. Olha, para mim, né, como eu falei, me sinto lisonjeada com o convite. Adorei participar, espero ter correspondido às expectativas, né? As expectativas. Agradeço, né, a indicação do meu marido, né? Eu falo assim, eu sou privilegiada de ter um esposo bacana, que incentiva, que sempre, sabe, você tem aquele parceiro que te ajuda a chegar longe, né? Eu e o Rei, a gente assim, tanto eu procuro ajudá-lo, né? Procuro incentivá-lo, como a recíproca é muito verdadeira. A união faz a força. A união faz a força. E esse né? é o Instagram da doutora? Sim. Eu utilizo muito, né, o Instagram como uma ferramenta mesmo de difusão de conhecimentos. Eu procuro, através dos vídeos que são expostos no meu feed, tentar, né, passar um pouquinho dessa formação. @ADV, que é advogada, né? Isso. MF Toledo Pinheiro. Isso, que é o nome do nosso escritório. Maria Fernanda de Toledo Pinheiro. Isso. Então, as redes sociais estão aí publicadas dela. Doutora, mais uma vez, Célio, você tem mais alguma consideração final, beleza? Pode fechar, Bart. Porque daí a gente já vai marcar um próximo encontro. Eu agradeço, me sinto lisonjeada. Muito obrigada. Vários temas a serem abordados que para elevar a consciência da nossa audiência, que esse é o propósito nosso, a nossa missão. Sim, muito bonito o trabalho de vocês, muito bacana. Levar exatamente a consciência em temas que são... Porque não basta uma entrevista ou algo tão rápido, acho que tem que ser aprofundado. E o saber, o conhecer, o trazer à luz temas aí que são necessários, eu acho que fortalece e enaltece vários aí. E a nossa audiência com certeza vai ser muito bem fortalecida. Eu acho que é muito bacana isso. Eu tenho um ensinamento que eu aprendi com duas pessoas que são muito, 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 muito especiais na minha vida, que é o meu tio Fernando e a minha mãe. Né, o meu tio nos deixou ano passado, em fevereiro, né, do ano passado, e a minha mãe. E uma das coisas que eles sempre me falaram, a minha vida inteira, desde que eu me entendo por gente, é que a única coisa que nunca ninguém vai conseguir tirar da gente é o conhecimento. Então, assim, desde pequena, eu busquei muito mesmo me dedicar aos estudos, me dedicar à pesquisa, aos trabalhos e à formação. Porque, infelizmente, cargo, função, destaque, prestígio, isso é algo que, infelizmente, o ser humano pode vir, né, a tirar da gente por uma questão ou outra. Mas o conhecimento e os valores que a gente tem, isso nunca ninguém vai tirar da gente. Ninguém. Então, eu penso que, assim, quanto mais conhecimentos a gente puder adquirir e repassar, transmitir, replicar, isso só vai aumentar pra gente. Quem transmite, quem divulga, quem socializa o seu conhecimento, só tende a aumentar e não reduzir. A gente multiplica conhecimento. Quem transborda na vida do próximo, ele ganha duas vezes, três vezes. Aliás, não tem nem como mensurar isso, né? Não tem. Que é um ganho eterno. É bíblico isso, né? Então, ou seja... Doutora, com certeza também a senhora conhece muitas pessoas que têm uma história muito boa para contar, que a gente poderia compartilhar conosco, a senhora poderia indicar para nós pessoas para estar aqui conosco? Sim, eu acho que assim,
considerando, né, esse momento que nós estamos vivendo, que é tão especial, pelo menos assim, inovador para o direito do trabalho, que é essa preocupação, né? Então, assim, olha, eu acho que uma pessoa bacana para vocês também poderem trazer, para explorar o programa, né, de gerenciamento de riscos, eu tenho um colega que é engenheiro de segurança do trabalho, que faz um trabalho muito bacana, ele chama Renato Alessi, xará do meu Renato, né, Renato Alessi. Eu tenho uma colega que também, ela tá, assim, ela já gostava também de estudar bastante, e agora ela está se aperfeiçoando ainda mais sobre a questão da NR1, que ela chama Ana Thaís. Ela é ergonomista, presta serviço para diversas empresas também, né? E eu acho que também, preocupado com a questão fiscal, tributária do nosso país, como isso é importante para as empresas, eu tenho um amigo que é contador, uma pessoa muito bacana, também um estudioso sobre a área, e ele chama Diego Vilela. É uma pessoa, assim, que também atua muito nessa questão empresarial, ele é contador, né? Então, eu acho que é alguém que também pode trazer, sabe, valores, agregar conhecimento para vocês. E tem alguém de Bernardes? De Bernardes também? Eu amo o presidente Bernardes. Meu primeiro, olha para você ver como que o tempo passa e a gente vai, né? O primeiro lugar que eu dei aula foi em Presidente Bernardes, a primeira escola, que existe até hoje, lá a escola particular, então Bernardes também, é uma cidade maravilhosa, maravilhosa. Tem uma aluna minha, que eu sigo ela nas redes sociais, hoje ela é médica, né, e ela tem desenvolvido um trabalho muito bacana, ela chama Tamires, né, Tamires Dutra, filha de um finado amigo nosso, meu e do Renato também, que infelizmente nos deixou há alguns anos, mas a doutora Tamires é uma pessoa, assim, que está desenvolvendo um trabalho fenomenal em Bernardes, médica, então também dá para aproveitá-la. Tá aqui, então, 3 indicações, agora a quarta indicação. É um combo de soluções aí para... É o combo de solução para você, empregador, que queira se atentar e aprofundar. Então, os 3 convidados aqui já serão contactados e com certeza a nossa bancada sempre será, esses serão bem-vindos. E nós vamos emprestar a credibilidade da senhora para trazer isso aqui. Por favor, pode indicá-los, pode falar que a indicação foi minha, porque são profissionais bacanas, né? Obrigado. A gente fala assim que na vida a gente tem que sempre procurar pessoas que têm os mesmos valores, os mesmos, né, os mesmos princípios que a gente. Sim. Isso é muito importante. Obrigado. Aqui você acaba de ver que, de forma clara e direta, direito do trabalho e NR1 não são dor, são estratégias conscientes. Siga a doutora Maria Fernanda de Toledo Pinheiro, aonde você vai ter as melhores orientações para você não ser pego de surpresa. Doutora, mais uma vez, obrigado por estar aqui compartilhando e elevando o nível de consciência. Eu que agradeço pela oportunidade, eu agradeço pelo espaço, né, e desejo muito sucesso para vocês, que momentos como esse, né, sejam replicados para outras pessoas, com forma de conhecimento, de informação. Muito obrigada, tá? Sou uma seguidora de vocês também e vou divulgar o trabalho. E que o que vocês precisarem, que a gente possa auxiliá-los em outros momentos, outras oportunidades. Maravilha. Célio, mais um conteúdo fantástico aqui. Obrigado mais uma vez por dividir essa bancada. O Renan fugiu, mas isso aí nós vamos pegar ele no laço. Você que nos assistiu até aqui, curta, comenta, compartilha. E você sabe, eu tenho falado que você é consciente, você fica brilhante. Você vai entrar, você vai sair e com certeza você... É libertador quando você eleva o nível de consciência. Curta, comenta e compartilhe. E vamos fazer um boa de brinde aqui, doutora? Vamos! Boa!